onde está escrito assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz assim o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim, diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Quando o povo de Israel volta do cativeiro, eles tinham visto muitas coisas. Eles tinham visto os babilônios com casas maravilhosas. Eles tinham visto muita riqueza, muita construção bonita, e voltaram do cativeiro com a cabeça cheia de coisas grandes. Eles queriam casas lindas. E quando eles voltaram, Deus abençoou esse povo. E eles progrediram. E eles construíam uma casa, e depois ele aumentava a casa, e depois fazia a sua casa mais bonita, e colocavam móveis mais lindos. Mas a casa de Deus, o templo, continuava em ruína. E Deus, por boca do profeta Ageu, um dos profetas pós-exílicos, chama uma palavra para Zorobabel, que era o governador, e para Josué, que era o sacerdote. Deus manda uma palavra para a liderança. Manda uma palavra para a liderança. A palavra é para o líder de Judá e para o líder espiritual. Olha, Deus falando: este povo diz. Será que o povo falou? Não. Mas quando nós falamos e alguém ouve a nossa voz, a comunicação é verbal. Mas existe outro tipo de comunicação que se chama comunicação não verbal. Ela vem pelo nosso silêncio, pela nossa atitude, pelo nosso modo de agir. E é essa comunicação que Deus está traduzindo. Olha, esse povo diz: não veio ainda o tempo para se construir a casa do Senhor. Não veio ainda o tempo
para a casa do Senhor ser edificada. A casa de Deus pode permanecer em ruínas. Eu tenho que primeiro edificar a minha casa. Parece que as coisas estão na ordem errada. E Deus abençoou tanto esse povo. E Deus diz: fala com eles para observarem. Será que eles não notaram? Será que eles não notaram que eles têm semeado muito, mas agora eles não estão recolhendo como antes? Porque antes eles semeavam muito e colhiam muito, agora eles semeiam muito e recolhem pouco. Será que eles não notaram que eles comem e não se saciam? Será que eles não notaram que eles bebem e continuam com sede? Será que eles não notaram que as coisas vão ficando mais escassas? Que tudo vai ficando mais difícil? Que a inflação chegou, que os preços subiram, o dinheiro não dá mais, o carro está velho, a casa está apertada, a situação está difícil. Será que o povo não notou? Por que isso? Por quê? E Deus responde: porque a minha casa continua em ruínas, enquanto eles correm pela casa deles. Será? Pensa bem. Será que é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Tempo. Esse povo diz: não é o tempo. Que tempo? O que é tempo? Vamos pegar isso para nós. Nós vemos tanto sobre tempo em Eclesiastes, e ninguém define o que é o tempo. Mas eu quero que nós pensemos neste momento: que tempo nós estamos vivendo? Será que a casa de Deus em nós está sendo construída? Deixa eu falar uma coisa. Vamos lembrar do início. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o planeta Terra e botou tudo lindo. E depois que Ele criou todas as coisas, a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Deus disse: agora sim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus fez. E Deus fez uma casa linda para o homem. Só que a casa era um jardim, tinha de tudo. Você imagina um jardim com todo tipo de árvores, 4 rios que saíam dali. Só para começar, todos os dias, pela viração do dia, Deus ia ali, e Ele ia para estar com Adão e Eva. Os dois ficavam se abastecendo na presença de Deus. E quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Deus tinha prazer naquilo, porque Ele criou o homem para Ele. Veio o pecado, separou, o homem ficou desconectado de Deus e todas as coisas que nós sabemos.
Mas Deus não desiste. A Bíblia diz em Jó 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos vai ser frustrado. Houve o primeiro pecado no céu. Os anjos caíram, viraram demônios. Deus não moveu uma palha para redimir os anjos. Mas na hora que o homem caiu lá no Éden, Deus abriu a boca e publicou o seu plano para redimir o homem, para ele. E aí, nós vemos a história de Deus com o homem em 3 atos. No primeiro ato, Deus cria o homem. No segundo, Deus perde o homem. No terceiro, Ele resgata o homem para Ele. Agora, pensando bem nisso, quando Deus fala com Moisés, assim que ele tira o povo de Israel, ele diz: Moisés, fala ao povo de Israel que me traga a oferta. Esta é a oferta que deles receberei: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animais marinhos e pelos de cabra e madeira de acácia. Ele diz todo o material, e no final ele diz: e me construirão um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O que você nota nisso? A gente percebe que Deus tinha uma saudade, um desejo imenso de estar com o homem. Vão me construir um tabernáculo para que eu possa estar no meio deles. Construíram a arca, construíram tudo. E Deus, a presença de Deus e aquela arca. De noite, coluna de fogo, de dia, a nuvem e a arca. Caminhando. Deus no meio do seu povo. Mas o plano de Deus era caminhar, porque a manifestação é progressiva. O plano de Deus não era esse para sempre, não, meu irmão. O plano de Deus era fazer de você uma arca, onde Ele pudesse habitar. E é essa a casa que Ele quer que você construa para Ele. Subir o monte, é isso aqui. Subir o monte significa: saia do seu sofá, saia da sua comodidade, saia daquela maldita televisão, saia disso, deixe o mafioso do celular e me busque. Subir ao monte, trazer a madeira. Que madeira? A madeira de acácia, a pior de todas, a mais dura, a mais espinhenta, a mais cheia de nó, que a você e eu também. Traga a sua natureza, traga as suas tendências e inclinações para serem trabalhados. Construir a casa, dela eu me agradarei, e nela serei glorificado. Deus está há muito tempo olhando para essa casa velha, olhando para isso,
querendo a construção do tabernáculo dele em mim. Como esta casa é construída? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, antes disso, eu vou dizer, porque não dá tempo de ler tudo aqui. Paulo fala daquele momento em que Moisés subiu o monte e ficou muito tempo exposto à presença, à glória de Deus. Deus de fora, a glória vindo sobre Moisés. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava. O povo ficou maravilhado. Então, com o passar dos dias, a glória ia desaparecendo. Então Moisés, Paulo de Tarso diz que Moisés botou um véu, para ninguém perceber que a glória estava desaparecendo. Mas o brilho da glória é de Deus. Agora, Paulo diz assim: esse Deus, que é o único Deus que existe, que estava do lado de fora de Moisés, o endereço dele agora é dentro de você. Você acredita que Deus deixou sua glória lá fora, não sei aonde, e foi habitar em você? Ele foi com tudo. E de lá, de dentro de você, Ele quer resplandecer essa glória. Como isto vai acontecer? Você abre a Bíblia aqui e você fica de frente para a Bíblia e você fala com o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está aqui dentro de você e a palavra está aqui fora de você, o Espírito Santo daqui de dentro incide sobre a palavra, vai abrindo a palavra. O Espírito Santo não abre a Bíblia, ele abre a palavra. A palavra vem para o Espírito e o Espírito vem para a palavra. Quem é que está no meio? Você. Você entendeu? Digamos que você está aqui, a Bíblia está aqui e o Espírito está aqui. O Espírito se move daqui para a palavra e a palavra daqui para o Espírito. Quem está no meio? Você. Então quem é que vai sofrer a ação da palavra e do Espírito? Você. Lá na Bahia tem um ditado, eu não sei quantos aqui são baianos, mas baiano tem a sua sabedoria. Existe um paredão assim no mar, lá da ilha de Itaparica. O mar vem de lá com toda a força, bate no paredão. Só que aqui esse paredão é cheio de marisco. E os mariscos ali ficam quebrados por causa do embate da maré. Então os baianos dizem assim: no embate da maré contra os abrolhos, quem fica quebrado são os mariscos. Então no embate do Espírito para a palavra e da palavra para o Espírito, quem sofre a mudança sou eu que estou no meio. E Paulo diz, 1 Coríntios 3,18, na versão amplificada: e todos nós, com o rosto descoberto, porque não tem mais véu, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho
diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória, e isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de mim. Você, meu irmão, vai sendo transfigurado pouco a pouco, mediante a ação do Espírito e da palavra. Pergunta: como o Espírito vai fazer isso se você não abre a palavra? Se você não lê a Bíblia? Como vai ser isso? O que mais nós queremos? Deus já nos deu o seu Filho. Deus já nos deixou a palavra, já deu o seu Espírito. Já nos deu o reino. O que mais precisamos? Que tempo é esse que estamos vivendo? Um tempo em que já temos tudo. Tudo. Ah, se os profetas do Antigo Testamento tivessem visto o que nós já vimos. Ai, se Jó tivesse conhecido o Evangelho, não tinha um salmo para ele ler. Ah, se aquela gente do passado tivesse ouvido que Jesus já veio e já redimiu a humanidade. Por que será que nós estamos tão acomodados? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos no século 21. Eu gostaria de ler para você uma coisa que o apóstolo Tiago escreveu no primeiro século. Não era o ano 50 da era cristã quando Tiago escreveu isso. No capítulo 5 da carta que ele escreve, eu queria que você prestasse bem atenção. Ele diz, no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. 20 séculos atrás ele disse isso. Tem mais. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. 20 séculos atrás ele disse isso. São passados 20 séculos, nós estamos no século 21. Se no primeiro século, o santo apóstolo diz que a vinda do Senhor está próxima, diz que o juiz está às portas. Que tempo nós estamos vivendo? 20 séculos depois. Sabe, Paulo de Tarso, quando escreve 1 Tessalonicenses, fica muito claro, ele se considerava da turma do arrebatamento. Paulo de Tarso achava que ia ser arrebatado junto com todos nós. Há 20 séculos. Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo? Olha, precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos olhos. Parece que nós estamos enrolados no engano. Sabe,
Nós temos um problema sério de adaptação. Nós nos adaptamos a tudo que é ruim. Está muito ruim hoje. Está ruim viver hoje. Está difícil. Mas nós estamos legais. Estamos morrendo por adaptação. Eu sempre gosto de citar o exemplo de uma rã. Quer matar uma rã? Se você botar uma panela no fogo, quando a água estiver em ebulição, naquela fervura máxima, joga a rã lá dentro, a rã bate, dá um salto e vai embora. Ela não fica. Se você realmente quer matar a rã, põe a panela no fogo, com água fria, e bota a rã lá dentro. A água está fria. Daqui a pouco a água começa a aquecer, a rãzinha vai sentindo aquele calor bom que nem você, no chuveiro quente em dia frio. Ei, que conforto, que coisa boa! A rãzinha abre as perninhas e vai se espalhando na água que vai aquecendo e vai se adaptando, e vem um soninho e ela dorme e vai cozinhando e nunca mais vai acordar. Morreu por adaptação. Nós estamos nos adaptando demais. Paulo de Tarso diz em Romanos 12: não vos conformeis com este século, com este mundo, com o status quo. Sabe por quê? Não vos conformeis, quer dizer, não andeis conforme, não andeis do mesmo modo. Temos desculpas para tudo. Temos desculpas para tudo. Nos adaptamos a este mundo. Nos adaptamos perfeitamente. E o que será que está acontecendo? Cuidado. Porque Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Olha, quando Jesus Cristo diz a minha igreja, significa que só uma é dele. As outras que se diz igreja, só tem aparência. Jesus Cristo tem uma igreja. Lá em Cantares está escrito: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens aos milhares, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Nós precisamos saber que tempo nós estamos vivendo. Olha, quando nós pensamos, Jesus Cristo veio no primeiro século, nasceu, cresceu, foi à cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. 10 dias depois vem o Espírito Santo. A igreja, no poder do Espírito Santo, sai. Os discípulos daquela época, como está escrito em Atos, viraram o mundo de cabeça para baixo. E nós hoje? Viciados no celular, na fofoca do YouTube, sabemos de tudo. Sabemos de tudo. Como será que está a nossa vida? Você acha que o plano de Deus é salvação? Errado. O plano de Deus para nós não é salvação.
O plano de Deus para nós é santificação. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos salvos? Não, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas como vamos ser santos se não formos salvos? Por isso Ele vem, Ele nos salva para sermos santos. Como está o processo da nossa santificação? Você acha que ir à igreja 1, 2 vezes na semana já resolveu o problema? Santificação é processo contínuo, é por isso que Deus lhe deu o Espírito Santo. Quando Jesus, em Lucas 12, 49, ele diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, mas Jesus Cristo é incendiário, pelo que ele está dizendo, é. Eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar é imergir. João Batista pegava a pessoa, imergia naquela água escura do Jordão. Quando saía dali, a pessoa ia ensopadinha e a água ia descendo onde ele fosse, não é? Porque não tem jeito, a água jogou, ela desce. Jesus Cristo vem batizar. Batizar continua sendo imergir. Ele imerge você no fogo. E quando você sai dali, você é uma tocha apontando para cima. Porque onde quer que você acenda o fogo, ele aponta para cima. Mas para quê? Eu sei. O fogo é um dos 8 símbolos do Espírito Santo. Mas aqui nós não estamos falando de fogo como símbolo do Espírito Santo. Nós estamos falando de fogo, batismo de Jesus. Vou dar um exemplo. Você já viu um balão desse que é proibido fazer, até crime, vai preso, viu? Mas você já viu um? Já viu? Aqui em Goiânia também tem aqueles, hein, pastora? Que fazem balão. Olha, a pessoa faz o balão. Normalmente é homem, mulher não faz balão não. Faz aquele balão bonito lá e bota as cores do Flamengo, do Fluminense, do qual que quiser. E bota um aro na boca. Bota um aro na boca. Ali eles botam uma bucha. Imergem aquela bucha no material incandescente. Depois, quando chega na hora de fazer subir o balão, eles pegam aquela opção de homem, viu? Homem é uma coisa maravilhosa. Eles pegam aquele balão e eles sobem assim numa laje bem alta e seguram lá o balão. E quando o balão está em pé, aí eles tocam fogo na bucha. Aquele calor vai enchendo o balão. O fogo está ali. Aí eles vão soltando devagar e o balão começa a subir. Sabe por quê? Por causa do fogo.
o planeta Terra está solto no espaço. Por que não cai? Porque no centro da Terra tem uma camada de fogo chamada pirosfera. Essa camada no centro da Terra mantém essa bola gigantesca no ar. O fogo faz as coisas ficarem leves. Eu morei no Iraque 3 anos e meio. Saí de lá corrida para o Kuwait na noite do 3º para o 4º dia de guerra, debaixo de bombardeio. Eu morava em Basra, antiga Caldeia, exatamente em Ur dos Caldeus. Ali era assim, o dia todo de bombardeio, Irã e Iraque. Quando o Irã mandava um avião para bombardear o Iraque, o radar do Iraque anunciava, parecia uma sirene de ambulância ou de corpo de bombeiro. Então, quando o radar apontava que vinha bombardeio, o Iraque soltava um míssil que vai mais rápido e vai atraído pelo calor da turbina do avião. Porque o míssil tinha que atingir o avião antes que ele bombardeasse. Não é? Era mais ou menos 11h30 da noite. Nós estávamos atravessando, fugindo, porque o embaixador do Brasil tinha conseguido a nossa entrada para o Kuwait. Nós estávamos atravessando o deserto de Abadan. E escuro, tudo escuro. Mas nós ouvimos a sirene do radar no Iraque. Ficamos apavorados que eles podiam bombardear o nosso ônibus. Quando nós vimos o míssil atravessando, explodiu o avião. Quando o radar atingiu o avião, eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, diante da Assembleia dos Santos de Deus, consciente da presença de Deus, meu Pai, no privilégio que Ele me deu no chamado de pregar a palavra para os filhos dEle. Quando o avião atingiu, quando o míssil atingiu o radar, parecia meio-dia na praia de Copacabana, no verão de janeiro. Tudo ficou claro. Eram milhares de estrelas, na realidade, era o combustível do avião, pegando fogo. O avião se transformou numa bola gigantesca e parou no ar. Fogo. Depois, aquelas estrelas foram apagando e aquele avião, aquela bola foi apagando e aquilo veio caindo como se fosse uma folha seca. Fogo. Ele mantém um avião no ar, parado, pegando fogo. Fogo. Quando Jesus vem, Ele lhe dá o batismo do fogo. Ele imerge você no fogo. Para quê? Para você ficar grudado no mundo? Quem recebe o batismo do fogo, começa a descolar do mundo. O batismo no qual Jesus lhe batiza é um batismo de um fogo espiritual, o mesmo fogo que veio sobre o sacrifício de Elias, o mesmo fogo da presença de Deus. Esse fogo tem o objetivo de ir
descolando você do mundo. Porque este mundo inteirinho jaz no maligno. Este mundo é caído. Você vai sendo separado do mundo pouco a pouco. Você não percebe de início, mas com o tempo você para pensar: como é que eu sentia tanto prazer naquele negócio, que hoje eu não sinto mais? O fogo tirou você, separou você. Você está sendo arrancado pouco a pouco, porque você foi batizado no batismo de Jesus. Pergunta aqui da velha: por que você faz tanta questão de ficar grudado nas coisas do mundo, quando o objetivo de Jesus é lhe arrancar pouco a pouco dessa situação? Quando você está no meio da confusão, você não vê a confusão. Mas se você se afasta e fica da janela olhando, você vê a confusão toda. À medida que você vai sendo separado do mundo, você vê melhor a dor de quem está lá dentro. Você vê melhor a tristeza, a perdição. E você pode ter compaixão de quem ainda está ali. É para isso que Ele lhe batiza no fogo. Não é para você se sentir melhor. É para você ter misericórdia de quem está ali. E começar a clamar a Deus. Olha, quando o povo de Israel chegou no Egito, eles eram gente fina. Eles eram amados, prestigiados. Afinal de contas, era a família de Safenate Panéias, o grande José do Egito, o governador, né? Então, era uma família riquíssima. Quando Jacó chegou lá, pegou as melhores terras, José na frente. Você já pensou? Se você é irmão do governador, você tem tratamento especial. Se você é irmão, se você é pai do governador. Mas com o tempo eles foram se multiplicando, e os faraós foram morrendo. José morreu. Chegou um ponto que os egípcios tinham medo que eles fossem mais importantes do que os próprios egípcios, e começaram a fazer a vida deles muito difícil, a ponto deles serem escravizados. À medida que o tempo ia passando, a escravidão ia ficando cada vez mais pesada para eles. E Deus estava deixando. Sabe por quê? Sofriam calados. Não vou fazer nada não. Sofriam calados. Se acomodavam à dor, que nem aquela rã. E Deus está olhando para a cara deles. Desculpa a expressão. Esse povo está lá sofrendo. Por que eles não clamam a mim? Se ele não clama, eu não posso me meter. Deus não é intrometido, viu? Deus não é intrometido. Ele espera ser convidado. Ó Jesus, ei, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, e tudo bem. Mas não convidou, ele continua lá batendo. Deus estava vendo aquele povo sofrer.
O povo não fazia nada. O povo não dizia nada. O povo não clamava. E Deus não compreendia porque que eles não gritam para mim. Até que o povo não aguentou mais, começou a gritar. Ah, agora sim. Agora eles clamaram por mim, eu vou. É isso que ele diz para Moisés. Moisés, olhe esses verbos. Quando você lê a Bíblia, converse com a palavra. Presta atenção, cada palavra, cada vírgula, cada acento que vem da boca de Deus, porque é um tesouro. Ele diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu vi. Aí depois ele diz: eu ouvi o seu clamor. Aí eu desci. Você entendeu? Eu vi, não pude fazer nada, mas quando eles clamaram, eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Pronto, acabou. O que você está esperando para clamar? O que é que você está esperando para você clamar? Está clamando? Tá não. Você está dizendo: tomara que Jesus volte. No tempo da pandemia, as pessoas ligavam para mim: irmã, por que Jesus não veio logo buscar a gente? Eu disse: por quê? A irmã, para acabar logo essa vida. Eu digo: o quê? Então é por isso que você quer que Jesus venha, para tirar você do sufoco? Jesus quer que você o deseje, que você quer estar com Ele, mas você quer dar o golpe do baú. Você quer que Jesus lhe tire do sufoco? Que isso? Você se adaptou. Casa com cerca elétrica, carro com seguro, cachorro brabo para morder ladrão, paga o plano de saúde que só serve enquanto você está com saúde, adoeceu, não presta mais. Paga seguro de vida, porque de morte não dá para pagar. Jesus já pagou, está pago. Compra uma moto, não sabe até quando vai dirigir. Põe um relógio, não sabe se fica no bolso, não pode usar nada. Você se adaptou a isso, é? Seu filho vai para a escola para aprender que ele não sabe mais se é homem ou se é mulher. Respeito é demodé. Honra, coisa ultrapassada. Filho ameaça pai, ameaça mãe, não tem mais nada. Nossos governantes caem de bêbado. O primeiro império mundial, primeiro e maior império mundial, Babilônia, caiu na bebedeira de Belsazar. O segundo império mundial foi Medo-Persa. O terceiro, Greco-Babilônia, desculpe, o império de Alexandre o Grande.
Acabou como Alexandre o Grande tomou uma bebedeira, aos 32 anos, hein? Teve um febrão e morreu. Depois veio o Império Romano, que foi se diluindo na bebedeira dos Césares. E nós elegemos homens que bebem. Não aprendemos. Não é um que bebe, não. Eu não estou falando de um específico. Eu estou falando que quando eles se reúnem, os copos estão nas mãos. Não aprendemos. Estamos no finalzinho. No finalzinho. Que tempo nós estamos vivendo? 20 séculos depois que o Espírito Santo veio. Como estão indo as coisas? O que é que você tem feito? Quando Jesus falou para os seus discípulos, no seu discurso profético de Mateus 24, ele diz: vede que ninguém vos engane. Os discípulos no Monte das Oliveiras vieram lá e fizeram 3 perguntas. 3 perguntas para Jesus no Monte das Oliveiras. Quando sucederão essas coisas em relação ao tempo? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus olhou para aqueles discípulos. Olhou. Vede que ninguém vos engane. Porque aparecerão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e convencerão a muitos. Você já viu alguém dizer eu sou o Cristo? Ninguém diz eu sou o Cristo. Mas ele se propõe a ser. O que é Cristo? Cristo é solução de Deus. Eu sou a solução. Eu tenho um plano de governo com isso. Mussolini tinha um plano para a Itália, arrebentou com a Itália. Napoleão Bonaparte foi outro Cristo, tinha um plano para a França, deixou a França menor do que encontrou. Hitler, nós sabemos. O Lula tinha um grande plano, foi o Cristo do Brasil, fome zero, olha aí. Eu não estou dizendo que eles não tinham o desejo. É possível que o desejo do Lula fosse acabar com a fome e até com a pobreza. Pode ter sido isso o desejo dele, porque não conheço o homem. Mas não dá. Não adianta querer ser a solução. Só tem uma solução. O Cristo de Deus. Quando Deus falou para Pedro, ele disse para Jesus, tu és o é um só, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O único Cristo que existe é o Filho do Deus vivo. Ele continua falando com os seus discípulos e ele continua profetizando o que vai acontecer. Eu não vou falar sobre Mateus 24, o discurso profético de Jesus, mas gostaria de chamar a atenção, só uns poucos pontos. Eu não sei que horas eu vou sair daqui, mas eu vou sair. E ele diz: certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Ele estava se referindo às guerras depois dele, porque foram as 2 maiores guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que aconteceram depois que Jesus tinha subido. Então, rumores de guerra, guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. É o que mais nós temos visto.
Nação é país. Reino, só tem dois aqui: o reino da luz e o império das trevas. Está em guerra e embate, graças a Deus. Agora, haverá fomes há muitos anos, que a fome já é a segunda maior causadora de morte no mundo. Mas não é a fome aquela coisinha que dá por volta de meio-dia, que a gente diz, preciso comer. É a fome que mata, que deteriora a pessoa. Pensa uma menina de 12 anos que engravida, ela usa crack. Eu já vi tanto isso. Ela não tem nutrientes. Como vai nascer aquela criança? Bota para adoção. Aquela criança não vai ter atenção na escola. Ela tem deficiência de atenção, ela tem deficiência de tudo. Resultado de quê? Da fome. A fome mata por causa de neurônios, por causa de rins, por causa de estômago, de coração, de pulmão, de tudo. Vai acabando por dentro. Terremotos. Quando eu era jovem, tem muito tempo, a gente estudava, a professora perguntava: que são terremotos? E nós respondíamos: são abalos repentinos provocados por vulcões. Qual é o vulcão que tem no Brasil para ter terremoto? No Maranhão, no Ceará, no interior da Bahia, no Rio Grande do Sul. Cadê o vulcão que tem no Brasil? Ó, terremotos. Isso é Jesus que está falando. Tudo isso, ele diz, é só o princípio. Já as outras coisas vêm em consequência. Que momento nós estamos vivendo? A Bíblia diz de sinais. Um sinal. Você olha em Lucas 21, e Jesus Cristo fala. Aliás, eu vou dar um sinal que todo mundo está vendo perfeitamente. Daniel, no capítulo 12. Daniel, no capítulo 12. Deus fala com Daniel e diz no versículo 4: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Pronto. Que época nós estamos vivendo? A época da maior explosão tecnológica que o mundo já conheceu. Hoje, os médicos operam o coração de uma criança dentro do ventre da mãe. Você toma um avião em New York, 5 horas você está em Paris. Você pega um celular aqui e conversa aqui com a pessoa que está lá na China. A época da maior explosão tecnológica, sinal do final dos tempos, o saber se multiplicará. Tecnologia. Sinal. É um dos sinais que a gente pode dar, que eu não estou falando. Outra, é o Estado de Israel, meus irmãos. É o Estado de Israel. Jesus Cristo diz, ele diz em Lucas 21, Jerusalém será pisado pelos gentios até que se complete o tempo deles. As nações possuíram Jerusalém. As nações foram donos de Jerusalém. Até quando? Pisaram Jerusalém, quer dizer, possuíram. Até o dia 7, o dia 6 do mês 7 de 1967, numa guerra de 6 dias, no 7º, eles implantaram a bandeira de Israel no Monte Moriá.
acabou o tempo dos gentios, Jerusalém é de Israel. Sinal. Sinal. Jesus diz, quando ele fala sobre o final dos tempos, ele diz: olha, aprendei, pois, da figueira, porque quando já os seus ramos começam a brotar, sabeis que está perto o verão. Eu digo para vocês, não se passará esta geração até que tudo isso aconteça. É a minha geração, meus irmãos, é a sua. Eu nasci em 1944, o Estado de Israel foi criado em 1948, eu sou 4 anos mais velha do que Israel. É na minha geração. Tudo isso está acontecendo. Eu tenho prazer de estar viva para pregar esta palavra eterna. Sinal, retorno anunciado. Vou botar Jeremias 31. Você vai ver Deus rapidamente falando do retorno dos judeus. Jeremias 31. Quando Deus fala que eles tinham sido levados pela diáspora. Jeremias 31, no versículo 8, Deus diz: eis que eu os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-eis em ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim, o meu primogênito. Quando aconteceu o massacre de Hitler, ninguém pensava que fosse sobrar um judeu para levantar a bandeira de Israel. E quando Deus diz: direi ao norte, Rússia, entrega, e ao sul, Iêmen, não retenhas, trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, virão com choro. Ele diz: trazei o meu povo, o povo que dizeis não ser mais povo, porque não podia mais existir judeu. Na hora que é criada a ordem para retornarem, meus irmãos, mulheres grávidas sem saber que era o pai do filho, porque fizeram experiência no ventre delas, aleijados, cegos, paralíticos, chorando, entrando nos aviões para voltar a Israel. E depois, capítulo 32, no versículo 37, está escrito, é rápido, 37, eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, para onde os lancei no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habites seguramente. Está feito. Agora, o que mais está faltando? O aliar. Começou o aliar. Até hoje, conheço judeus que estão voltando. Isaías 60, 8 e 9 está escritos: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus pombais? O profeta Ezequiel diz: quem são esses que vêm voando em pombas de asas prateadas? Ele viu os aviões, gente que voa dentro de pombas de asas prateadas. Ele viu e ele responde: é toda a casa de Israel. Ele viu o povo voando, voltando em aviões. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa!
Meus irmãos, olha, isso tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. Hoje, nós estamos 2022. Puxa vida. Quantos séculos já se passaram? Que tempo nós estamos vivendo para estarmos tão sossegados? Onde está o nosso clamor? Será que estamos sofrendo pouco? Será que não dói ver o povo morrendo em filas de hospitais? Famílias se desfazendo dentro da igreja? Moças engravidando solteiras, sim, dentro da igreja. A lei da pureza sendo quebrada, alianças sendo quebradas. Não dói? Onde está o nosso clamor? Você tem chorado? Quanto tempo você tem gasto clamando a Deus por esse tempo? Você já perguntou a Deus, o nosso Pai, por que Ele deixou você viver para ser a igreja do século 21? Você podia ter nascido no século II ou no século XIX. Deus teceu você no ventre da sua mãe para você ser igreja do século 21. Por quê? Aí tem um hino muito conhecido que se canta por aí. Esses são os dias de Elias. E depois diz, esses são os dias de Ezequiel. Ele vem, a trombeta troará, claro como o sol. O que é isso? Esses não são os dias de Elias, não. Esses não são os dias de Ezequiel. Esses são os seus dias e os meus dias. No tempo de Elias, ele fez o que tinha que fazer, glória a Deus. No tempo de Ezequiel, mesmo sendo levado cativo na segunda incursão de Nabucodonosor a Judá, Ezequiel fez o que ele tinha que fazer no tempo dele. E você, hoje é o seu tempo, hoje é o seu dia. O que você está fazendo, meu irmão? Qual é o propósito de Deus para você? Olha, não podemos brincar com o dom de Deus. Deus nos deu dons, atributos e talentos para Ele. E Jesus Cristo diz: quando orardes, dizei, Pai. Pai, você entendeu? Quando orardes, dizei, Pai. Quando Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos, os discípulos perguntaram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. Eles viram alguma coisa na oração de Jesus que os impactava mais do que todos os milagres. E Jesus disse para eles: tudo bem, quando orardes, dizei, Pai. Pá. Eles se assustaram. Pai? Eu posso chamar a Deus de Pai? Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote, um patriarca chamar Deus de Pai. Nem Davi, nem Abraão, nem Moisés. Como é que eu vou chamar a Deus de Pai? Jesus Cristo disse: é assim. É assim. É assim que o Pai quer. Quando orardes, dizei. Ele não disse
pensai. Porque tem gente que vai dizer, é para dizer. Você pode orar, fazer oração silenciosa não é pecado. Jesus Cristo disse, diga, quando orares, dizei, Pai Nosso. Se vocês estiveram juntos, é Pai Nosso, mas tu, sozinho, entra no teu quarto. Fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Meus irmãos, vamos terminando. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Quando o maior dirigente de nação, né? Nabucodonosor queria saber como seriam os governos depois dele, porque ele era dono, criou o maior império do mundo, que era a Babilônia. Deitou, queria saber o que ia ser de Babilônia, como seriam os governos depois dele. Deus deu para ele um sonho, e Daniel interpretou o sonho. Uma estátua gigantesca, multimetálica, cabeça de ouro, peito e braços de prata, tórax e abdômen de bronze, pernas de ferro e pés, metade ferro, metade barro. A cabeça de ouro é a Babilônia, caiu. Nós aprendemos isso na história. Depois veio o Império Medo-Persa, prata, já caiu, já passou, está na história. Depois veio o Império Greco-Macedônico, de Alexandre, o bronze, que também caiu. Ele morreu, foi dividido pelos seus 4 generais, o último deles, Ptolomeu, que recebeu o Egito, teve aquela história com Cleópatra e tudo mais. Depois veio o Império Romano. Quem venceu o Império Romano? As pernas de ferro. O Império Romano foi se diluindo, foi se desfazendo, até chegar nos pés. É o mesmo ferro misturado com barro. Virou essa democracia triste que a gente vê por aí, que nós votamos, mas não elegemos. Pronto. Olhe bem, Babilônia já passou, Medo-Persa já passou, Greco-Macedônico já passou, Império Romano já passou. Aonde nós estamos? No barro com ferro. De vez em quando aparecem uns Nabucobarros por aí que tentam fazer alguma coisa. O que eu quero dizer é que do ouro, o metal piorou para a prata, né? Da prata piorou para o bronze, do bronze piorou para o ferro. E depois o ferro se mistura com barro. Você viu que a qualidade do metal foi piorando? A qualidade dos governos da terra na mão do homem vai piorando cada vez mais, não vai melhorar. Até que veio uma rocha, uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, toca naquela estátua horrorosa. O ferro, o bronze, a prata e ouro, tudo se transforma em pó. E é levado pelo vento, e a rocha se agiganta. É Jesus com o seu reino. Está na hora. Está na hora. Está na hora que venha o teu reino. Nós precisamos, de todo o nosso coração, levar a sério a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos vivendo
esse final de tempo. Porque nós temos a unção, nós temos o conhecimento, nós temos o reino, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. O que nos falta? Precisamos nos perguntar: que tempo você está vivendo? Para que você está vivendo? Ou você está querendo morrer como a rã, morrendo por adaptação? Que Deus lhe defenda, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor, nosso Deus. O Senhor continua falando.